Prestes a completar 20 dias de guerra, Rússia e Ucrânia têm nova rodada de negociações marcada para hoje. Você vai ver as últimas informações sobre o conflito e sobre o que a Ucrânia chama de maior desastre humanitário do planeta no momento. Mais de 2.000 pessoas morreram nos bombardeios à cidade de Mariupol, a maioria de civis. Muitas pessoas estão sendo enterradas em covas coletivas. Rua é interditada por risco de asfalto ceder e abrir um buraco. Será onde é que foi? Maicon Leão, é com você. Aqui em Vicente Pires, viu, Malta? A gente vai trazer ao longo dessa edição os detalhes da chuva aqui, mas a Rua 3 está nesse estado aqui, ó. O asfalto começou a ceder e por isso nos dois lados da pista, trechos precisaram ser bloqueados. Daqui a pouco a gente explica o que está acontecendo. Muito obrigado, Maicon. Até já. Em 30% dos lares brasileiros, sem o salário ou sem a aposentadoria dos mais velhos, não dá para fechar as contas. Pandemia, com a morte de tantos idosos, muitas famílias, além de tudo, ficaram mais pobres. A gente também vai falar que a polícia prendeu o Barão do Loló. Ele tinha esse apelido porque ele é conhecido como um dos maiores traficantes da droga em Ceilândia e tinha atuação também em várias outras partes do Distrito Federal. Além do Barão do Loló, outras 2 pessoas também foram presas, Malta. Já falamos contigo, Kátia. Não bastasse gasolina e diesel, com a alta do petróleo, viajar de avião também vai ficar mais caro. A associação que representa as empresas aéreas teme um agravamento da crise. As principais companhias que operam no país confirmam que o valor da passagem deve subir. As empresas ainda pretendem adiar a retomada da oferta de voos e novas rotas, outro fator que encarece as viagens. Para evitar o preço nas alturas, o jeito é se organizar. E às vezes nem se organizando o pessoal consegue comprar, né? Tá muito caro. Pandemia agora. Butantan pede que a Anvisa libere a Coronavac para crianças a partir de 3 anos de idade. Vitória Mello. A Anvisa tem 7 dias úteis a contar desta segunda-feira para analisar esse pedido. Desde janeiro deste ano, a Coronavac já é usada em crianças a partir de 6 anos de idade. E agora o Butantan quer reduzir a faixa etária. Como é feita essa análise, a gente conta já já. Até daqui a pouquinho. O nosso jornal já começou. Meus amigos, o fim de semana teve pancadas de chuva espalhadas por todo o Distrito Federal. E a gente sabe que quando cai esse pé d'água, pode preparar que ela vem estrago, né? Infelizmente. Teve porta de vidro quebrada pela força do vento lá em Ceilândia. Teve alagamento em Vicente Pires e até carro virado na 070. Quem tentou entrar ou sair de Águas Claras do fim da tarde deste domingo se deparou com o viaduto Israel Pinheiro alagado. Muitos carros ficaram ilhados. A chuva que caiu na região foi forte com muito vento. Na quadra de esportes desse condomínio, as telas e tapumes de uma obra foram arrancados. Em Vicente Pires, a rua se transformou num rio. Repare a força da água. Esse carro foi parar em cima da calçada. Dentro de um condomínio, até uma parte do asfalto foi arrancada. Tamanho do prejuízo no nosso condomínio. Arrancou todo, arrancou a água aqui, arrancou tudo, ó. Nosso condomínio nunca teve problema de água, tá feio o trem aqui. Aqui em Vicente Pires, o vento foi tão forte que derrubou parte desse muro aqui em cima do carro. Por sorte, no momento do acidente, ninguém estava lá dentro. O proprietário preferiu não gravar entrevistas, mas disse que estava em casa e escutou apenas o barulho. De acordo com o dono, o carro avaliado em mais de R$100 mil tem seguro. Em outro ponto de Vicente Pires, também teve muro derrubado pela força da água. Na feira do produtor, parte do banner que cerca a estrutura despencou. No sábado, vários pontos de Brasília já tinham enfrentado chuva forte. Motoristas se depararam com as ruas alagadas no sol nascente e passaram apuros. Meu irmão do céu, eu tô aqui morrendo de medo aqui dentro do meu carro. Na BR-070, uma mulher teve o carro arrastado e tombado pela força da água. O passageiro conseguiu sair, mas ela precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Quem estava nesse condomínio, no setor O de Ceilândia, também passou por momentos de aflição. A força do vento foi tanta que quebrou uma porta de vidro. Eu moro no 13º andar, a minha janela simplesmente ficou balançando de uma força tão grande que eu fiquei com medo dela cair, sério. Na M Norte, em Taguatinga, a casa da Eliane foi tomada pela água.
Não teve um cômodo que ficou seco. Em alguns pontos nem dava para ver o piso. O portãozinho que aparece nas imagens é esse aqui. Agora que a água baixou, dá pra gente ter uma noção de onde que ela chegou. Já tem aqui na parede um pouco dessa marca. No fundo do quintal, até tem a tubulação para que a água pudesse escoar. Mas a quantidade foi tanta que não foi suficiente. Toda essa parte aqui foi tomada pela água. Inclusive, o quartinho dos fundos também foi invadido. Ali na porta também, mais uma vez, a marca de onde a água chegou. E, infelizmente, essa não foi a primeira vez que a casa da Dona Eliane foi invadida pela água. É o segundo ano seguido que a senhora passa por esse trauma? Isso, segundo ano seguido. A água vem muito forte de lá de cima, né, da Ceilândia, e desce para cá. Então, como as casas aqui são mais baixas, então a gente tem esse prejuízo, né? O problema teria começado depois da construção desse retorno. A água que vem da parte de cima da avenida passou a descer pelo retorno e alaga toda essa parte. Seu Joaquim, de 80 anos, também passou apuros junto com a esposa. Encheu de água todinha, de uma ponta a outra. Nós lá, a mulher passou até 7 da noite lavando, tirando a lama. Ficou só a ponta de lama lá, dentro de casa. Que desespero, hein, seu Joaquim? O Maicon Leão tá lá ao vivo em Vicente Pires e conversa com a gente, porque além dos estragos que nós já vimos na reportagem, o asfalto da Rua 3 tá cedendo mesmo. E os agentes da Defesa Civil estão lá no local. Maicon, é com você, boa tarde. Acho que o nosso sinal com ele se perdeu, né? Que pena. Já vamos voltar ao vivo, tá? A Vicente Pires, onde o asfalto da Rua 3 está cedendo e nesse momento a Defesa Civil tenta ali organizar as coisas para preservar a segurança da população. Muito bem, 11h42, nós estamos ao vivo e a nossa série de entrevistas em homenagem ao Dia da Mulher continua. Nós recebemos na semana passada, continuaremos recebendo ao longo desta semana, mulheres que ocupam espaços de poder, que são tomadoras de decisão. Hoje, Gisele Ferreira, secretária de Esporte do Distrito Federal. Obrigado pela presença, Gisele. Tá aí mais uma secretária que tem uma mulher à frente para quebrar o tabu, né, da participação feminina no mundo do esporte. Como é que tem sido o trabalho da senhora? Obrigado por ter vindo. E antes da senhora responder, só uma coisa. Da última vez que a senhora esteve aqui, a senhora me provocou que eu tinha que voltar a fazer atividade física e eu quero te dizer que eu voltei, tá bom? Ah, que coisa boa, que coisa boa. Fico feliz, Malta. Bom dia a todos. Realmente, até me perguntou como é que é a questão de ser mulher, estar à frente da secretaria. Olha, eu posso dizer que eu falo que o nosso governo, o governador Ibanez, realmente ele é um amigo, né, do esporte, um amigo das mulheres, porque nós temos mais de umas 30 mulheres à frente dessas decisões, dessas pastas do alto escalão, e realmente nós nos sentimos inseridas, né, nesse processo. E eu acredito, parabenizo, porque o esporte realmente, como eu te falei, ele é muito mais do que lazer, ele é saúde. Então a gente está aqui para incentivar. E esse final de semana nós vamos entregar pela primeira vez, a Secretaria de Esporte está entregando espaços esportivos. Aí a gente entregou um campo sintético em Taguatinga e lá eu falei uma coisa, que nós mães, nós mulheres, enquanto nossas crianças estão praticando esporte, fazendo uma atividade física, nós não vamos perder essas crianças para a criminalidade, para as drogas, e isso sim é uma política efetiva em apoio às mulheres. Nossa. O esporte Perfeito, Gisele. É o que eu queria tratar desse assunto, porque a gente fica aqui pensando, como a Secretaria de Esporte pode atuar de forma a impactar na vida das mulheres, mas não apenas daquelas que querem se tornar atletas profissionais ou se dedicar a alguma atividade esportiva, mas na vida de todas, na vida da nossa comunidade. Você colocou o ponto essencial. Quando a gente trata de incentivo ao esporte, não é que a gente imagine que todos os adolescentes, todas as crianças se tornarão atletas de alto nível. Nem é esse, na verdade, o objetivo. O objetivo é ensinar disciplina, respeito ao próximo, trabalho em equipe e todos esses valores que o mundo do esporte entrega para a criança. E quando a gente forma crianças melhores e adolescentes melhores, diretamente a gente impacta o bem-estar dessas mães que estão querendo o melhor para seus filhos, né? Exatamente. Você está me falando uma palavra que eu escutei de um atleta, do Pipoca, sabe? Que foi aquele atleta aqui de basquete. Eu estava lá no Sesc, em Ceilândia, ele falou assim para mim, estava na época de Tóquio, das Olimpíadas, aí ele falou assim, olha, é muito difícil nós atletas irmos participar de uma Olimpíada,
Mais difícil ainda é ganhar a medalha, mas não é difícil formar um cidadão. Então, assim, a nossa gestão preconiza isso, a democratização do esporte em todas as cidades, todas as suas modalidades. Voltando mais para a pauta da mulher, nós chegamos aqui, a então secretária, né, na época a deputada Celina Leão, os Centros Olímpicos não tinha modalidade de futebol feminino, né? Então, assim, são ações que nós, como gestoras, mulheres, talvez realmente nós temos esse olhar e a gente sabe a importância que lugar de mulher é onde ela quiser estar. E se seja no futebol, né, seja. Então, assim, ações efetivas de nós, mulheres, como gestoras, estamos atuando. Seja no futebol, seja no basquete, em qualquer modalidade esportiva e também à frente de uma secretaria de esporte. Queria que a senhora pudesse encerrar a nossa participação aqui deixando essa mensagem para as meninas que nos ouvem. É um pedido que eu fiz também a outras secretárias que estiveram aqui, porque a gente precisa também acostumar as novas gerações a ver mulheres como a senhora está, numa posição de liderança e poder, para que o poder e a tomada de decisão também tenha cara de mulher no imaginário coletivo. Então, que fique o recado para as telespectadoras. Eu quero falar para todas as mulheres, para as mães, crianças, realmente vocês podem fazer o que vocês quiserem, aonde quiserem. Basta ter muita força de vontade, aproveitar as oportunidades também. E uma coisa que eu sempre falo, dedique a um estudo, porque a sua formação, a sua capacidade de aprendizado, isso aí ninguém nunca vai tirar. Então, assim, eu como professora, né, estou como secretária de esporte, mas eu sei que o esporte e a educação, eles têm que caminhar juntos e você, mulher, pode ter certeza que nós estamos valorizando vocês na prática, construindo novos espaços esportivos, duplicando a capacidade de alunos, de crianças nos nossos centros olímpicos, incentivando todas as modalidades, para a gente ter mais judoca porta-bandeira, como nós tivemos uma judoca lá da Ceilândia, que foi a nossa porta-bandeira na Olimpíada de Tóquio. Esse é o exemplo que a gente quer dar, de superação. Muito obrigado, Gisele, pela presença mais uma vez. Uma boa semana que começa, de muito trabalho para você e obrigado por ter vindo, tá, o SBT? E parabéns pela prática de atividade física, porque o esporte ele é saúde, tá, viu? Com 3 vezes na semana, mas o plano é chegar a 5. Quem sabe eu bato essa meta rapidinho. Obrigado, viu? Bom trabalho para você. Até a próxima. Obrigada. Até mais. Ainda sobre esporte, pessoal, o técnico da seleção brasileira anunciou a convocação para mais 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O Tite chamou 25 jogadores, entre eles uma surpresa, Gabriel Martinelli, do Arsenal. Apenas 20 anos e se destacando no campeonato inglês. O atacante do Arsenal foi a principal novidade entre os convocados da seleção brasileira. Gabriel Martinelli desbancou jogadores como Gabigol e Pedro do Flamengo. A gente está com acompanhamento desses atletas, vocês não sabem, mas já há bastante tempo desses atletas jovens sobre a qualidade específica de cada um. Martinelli pode ter a chance de jogar aqui. Depois de 14 anos, o Brasil volta a jogar no Maracanã pelas eliminatórias. A seleção enfrenta aqui no Rio o Chile no próximo dia 24 e a Bolívia dia 29 em La Paz. Outra surpresa foi a presença do meio-campo Arthur, reserva na Juventus da Itália. A lista completa tem goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Laterais, Guilherme Arana, Alex Telles, Daniel Alves e Danilo. Zagueiros, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Gabriel Magalhães. Para o meio-campo foram chamados Casemiro, Arthur, Fred, Fabinho, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho. E no ataque, Antony, Rafinha, Richarlison, Neymar, Gabriel Martinelli, Vini Júnior e Rodrigo. A Copa esse ano acontece em novembro, mas ainda dá tempo para que outras novidades, como Gabriel Martinelli, apareçam na seleção. Está sempre aberto, gente. Não está definido. Deixa eu voltar para o noticiário desta segunda-feira. Na nossa vizinha aqui, Caldas Novas, uma policial civil teria sido baleada num atentado. Só que a polícia começa a investigar o caso e vejam a reviravolta. Tudo agora leva a crer que o atentado foi uma farsa, armada pela própria policial, que num primeiro momento se dizia a vítima. Kátia Mendes Magalhães, de 40 anos, agora passa a responder procedimento disciplinar e também responder criminalmente. Ela pode até ser exonerada e ser presa. A gente vê na reportagem da nossa afiliada, a TV Serra Dourada.
A investigação da Polícia Civil constatou que a própria perita criminal Kátia Mendes Magalhães, baleada na última quinta-feira na cidade de Caldas Novas, foi quem planejou o ataque contra ela mesma. Durante a investigação, a polícia identificou testemunhas que afirmaram terem sido procuradas pela perita há um mês com a proposta de forjar um atentado contra ela. A polícia achou uma testemunha que relatou, um informante que relatou que há um mês atrás ela já estava comentando essa possibilidade, inclusive procurando pessoas para poder dar o disparo, para poder fazer o disparo. Uma pessoa, inclusive, que chegou a ser contactada e, posteriormente, nós soubemos, e negou. Aí ela conseguiu esse rapaz, que é funcionário da Prefeitura Municipal, dando apoio no SVO, e esse rapaz topou. Ela forneceu a chave, o acesso ao local onde estavam armazenadas armas utilizadas para serem periciadas por conta de utilização de crime. Ele foi lá, pegou a arma já estava com uma munição devidamente preparada, foi ao local de encontro, fez o disparo, voltou e deixou a arma no mesmo lugar. De acordo com a investigação, a policial queria usar o atentado para conseguir ser transferida para outra localidade. A polícia conseguiu então chegar ao suposto atirador, que é um ex-servidor público que havia trabalhado com Kátia Mendes. O homem confessou ter efetuado o disparo a pedido da própria perita. A Polícia Civil apreendeu a arma de fogo utilizada no crime, bem como os celulares da investigada. A mulher continua internada. A perita já foi afastada do cargo e vai responder um processo disciplinar, podendo ser exonerada do cargo. O secretário de Segurança Pública de Goiás, que tem mais de 40 anos de experiência policial, afirma nunca ter visto caso semelhante que esse causou espanto na segurança pública. Essa foi novidade para mim pela motivação. A gente geralmente vê situações parecidas com essa, não igual a essa, por algum motivo passional. Chamar atenção, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas por essa motivação é praticamente surreal. Quando me falaram ontem à noite que a principal linha era essa, eu cheguei a falar, vamos checar direitinho, porque não é possível. De acordo com a própria polícia, o caso, que antes tinha outras linhas de investigação, sendo uma delas atentado, foi solucionado em menos de 24 horas pela força-tarefa que foi montada. Kátia está há 5 anos na Polícia Técnico-Científica. Antes era escrivã da Polícia Civil, onde ficou por 6 anos. O caso está resolvido. Está resolvido e, mais importante, não foi atentado, não tem nada a ver com o exercício da função profissional. Que vergonha, né, gente? Voltando agora aqui para o Distrito Federal, no começo da edição de hoje nós vimos os estragos dos temporais no último fim de semana. O repórter Michael Leão está lá em Vicente Pires, porque além desses prejuízos que nós vimos já na edição de hoje, o asfalto da Rua 3 parece que está cedendo e os agentes da Defesa Civil estão lá no local. Maicon, boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Exatamente, essa chuva causou estragos e aqui na Rua 3, onde nós estamos em Vicente Pires, o asfalto começou a ceder. A gente consegue perceber que em várias partes tem as ondulações e justamente por isso essa área foi toda interditada pela Defesa Civil. Então, nos dois sentidos, tanto quem sobe quanto quem desce a Rua 3 aqui em Vicente Pires, tem esse bloqueio. As pistas estão limitadas apenas nas extremidades, justamente porque não se sabe o que pode acontecer, ainda mais porque nesse momento está chovendo. Eu conversei com alguns moradores aqui da região que me relataram, inclusive, que nesse mesmo ponto aqui, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu, do asfalto ceder, que inclusive tem a marca ali mais embaixo, só que o espaço foi menor da outra vez. E é só mais ou menos até aquela divisória ali antes do cone laranja. Mas dessa vez o espaço foi bem maior e segue até aqui. O Magno Serra está mostrando pra gente, tem algumas partes que inclusive o asfalto já até separou. Por isso esse trecho aqui da Rua 3, mais que segundo os moradores, uma chuva forte também, há mais ou menos uns 2, 3 meses, teria provocado estragos similares aqui. Mas teria sido resolvido o problema em algumas semanas. Agora tudo de novo e essa parte segue
para evitar que, se esse asfalto ceder, algum carro acabe caindo por aqui. Por isso, as duas pistas, Maltas, segue limitada apenas com uma faixa liberada. A gente segue acompanhando e trazendo mais detalhes ao longo dessa edição sobre os estragos dessa chuva, inclusive nesse momento aqui, começa a pingar aqui em Vicente Pires. Pois é, vá se abrigar e, se possível, você volta a conversar com a gente na edição de hoje. Obrigado, Maicon. O padre Delson Zacarias continua foragido. Ele é suspeito de estuprar uma adolescente na casa paroquial de uma igreja na Asa Sul e teria cometido esse crime ao longo de 7 anos. Um religioso que escondia um outro lado por trás das vestes sagradas. O padre Delson Zacarias dos Santos, que atuava em uma paróquia do Lago Sul, foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita de que os abusos teriam acontecido entre 2014 e 2021 contra um jovem que tinha 13 anos de idade na casa paroquial. Segundo o inquérito, o religioso mantinha conversas de cunho sexual com o adolescente e fazia carícias em seus órgãos genitais. O padre tem um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Sobradinho e está foragido. Em nota, o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, disse que, ao tomar conhecimento da acusação de abuso sexual, providenciou o afastamento da função paroquial até o efetivo esclarecimento dos fatos. Além disso, o arcebispo afirma estar prestando assistência protetiva e psicológica à suposta vítima e familiares. Outro padre que está foragido e também é acusado de abusar sexualmente de crianças é o José Antônio Silva. Ele dava aulas de catequese em uma paróquia do Guará. Pelo menos 20 meninos foram vítimas do religioso. Na época em que o caso veio à tona, há mais de 2 anos, a única vítima mulher conversou com a nossa equipe de reportagem. Era horrível, doloroso, porque todas as vezes que eu olhava para a cara dele, eu me lembrava, tinha lembranças, mas espero que ele seja encontrado. Ele solto por aí é um perigo. O padre organizava um futebol para as crianças do Guará e tinha confiança dos pais e familiares. Gentil, solícito, prestativo, acima de qualquer suspeita. Só fazer um comentário aqui rapidinho. É muito complicado as pessoas que nós olhamos como aquelas que nos ajudam nesse caminho de desenvolver a espiritualidade, de nos conectar com a gente mesmo, de nos ajudar a entender essa ligação que possa existir com algo sagrado, que é aquilo que alimenta a nossa fé. É muito dramático quando esse tipo de pessoa se envolve em crimes dessa forma, porque se aproveita de uma confiança, de uma vulnerabilidade que aquele que é assistido por essa pessoa certamente está. Se você vai atrás de um líder religioso buscar ajuda para a sua vida, você está ali aberto de coração, querendo entender o que fazer para seguir com mais serenidade, mais fé. E essa pessoa abusar de você, isso é inacreditável. É muita covardia. Usar desse lugar de confiança que a pessoa conquista para satisfazer desejos assim. Dos combustíveis, né? Esse fim de semana, o que teve de gente correndo ao posto de combustível para poder encher o tanque antes do reajuste chegar à bomba foi inacreditável. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem veto algum, o projeto de lei que unifica o ICMS dos combustíveis em todo o Brasil. O evento era de filiação de parlamentares para o PL, partido do presidente, mas o assunto do dia foi a alta dos combustíveis. Às 11 horas da noite de ontem, o presidente sancionou um projeto de lei que unifica o imposto sobre circulação de mercadorias sobre os combustíveis. Agora os estados devem definir uma alíquota que será cobrada em todo o país. A lei também determina que o tributo incida uma única vez sobre o produto. O texto também zera as alíquotas do PIS e da COFINS para diesel, gás de cozinha e biodiesel até o final do ano. Mas a gasolina ficou de fora. Por isso, o governo estuda agora enviar ao Congresso um projeto de lei para zerar PIS e COFINS sobre o combustível. Estudo a possibilidade de um projeto de lei complementar com pedido de urgência, para a gente fazer a mesma coisa com a gasolina. Segundo esse economista, a possível ação do governo de zerar os impostos federais sobre a gasolina tem resultados limitados e grandes impactos para a arrecadação do país. Traz um custo fiscal, porque essa receita é uma receita que o governo precisa, é uma medida que pode dar um pequeno respirada, mas não vai no cerne do problema.
Lembrando que muitos fatores vêm aumentando os combustíveis há alguns anos, mas esse último especificamente foi a guerra, né, que fez o preço do petróleo internacionalmente disparar e está refletindo agora aqui no Brasil. Falando no conflito, a Rússia ampliou e intensificou os ataques à Ucrânia. Pelo menos 3 cidades que ainda não tinham sido atingidas agora foram bombardeadas. Os ucranianos acusam os russos de terem matado até agora mais pessoas civis do que soldados. Os bombardeios chegaram ao oeste da Ucrânia, região que estava sendo poupada pelo exército russo. Explosões foram registradas em aeroportos militares de Lutsk e Ivano-Frankivsk, não muito longe das fronteiras com a Polônia e a Romênia, que integram a OTAN e a União Europeia. A Rússia confirmou os ataques. O prefeito de Lutsk lamentou que o sistema de alerta não funcionou antes do bombardeio. Pelo menos 4 soldados morreram. No centro do país, Dnipro, a 4ª maior cidade ucraniana, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas, também foi atingida. Ataques aéreos mataram ao menos um civil e destruíram uma fábrica de calçados, uma creche e um condomínio. Em Mariupol, cercada há dias pelo exército russo, a situação é de desespero. Nenhum civil conseguiu fugir, nenhuma gota d'água chegou e mais de 300 mil pessoas estão exaustas, com sede, fome e frio, disse a vice-primeira-ministra ucraniana. A capital, Kiev, se prepara para uma invasão nos próximos dias. Essas imagens de satélite mostram as tropas russas se reagrupando nos arredores da cidade. Nesta sexta, já houve confronto em vilarejos próximos à capital ucraniana. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o presidente Vladimir Putin autorizou o recrutamento de mais de 16 mil voluntários do Oriente Médio para lutar ao lado do exército russo. O mundo deve saber. Estamos enfrentando um Estado terrorista, declarou Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano voltou a pressionar a União Europeia sobre a entrada do país no bloco. Reunidos em Versalhes, na França, os líderes europeus não se comprometeram a aceitar o pedido ucraniano, mas deverão duplicar o apoio militar ao país, destinando mais 500 milhões de euros em armas. A União Europeia também quer implementar um plano para eliminar aos poucos a dependência dos combustíveis russos até 2027. Atualmente, 45% do gás e 25% do petróleo usados pelo bloco são fornecidos pelo Vladimir Putin. Mais de 2.100 habitantes da cidade ucraniana portuária, chamada Mariupol, que fica no sudeste do país, mais de 2.100 pessoas morreram desde o início da ofensiva russa, disse o prefeito da cidade. Mariupol é uma cidade portuária estratégica que fica entre a Crimeia e Donbass. O comboio de ajuda humanitária não conseguiu chegar. Além de informar que os locais estão acabando com as últimas reservas de água e comida, o conselho local acrescentou que as forças russas, que bloqueiam a cidade, continuam a jogar bomba não só em alvos militares. Dmytro Kuleba, que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, disse na semana passada que os ataques russos contra Mariupol, que fica no sul são, abre aspas, a pior catástrofe humanitária do planeta nesse momento, pelo número de pessoas civis mortas. Mariupol, segundo o ministro, é a pior catástrofe humanitária, com 1.582 civis mortos em 12 dias, até mesmo enterrados em valas comuns. A Ucrânia acusa a Rússia de também bombardear uma mesquita que servia de abrigo para civis. Nas últimas horas, Moscou intensificou os ataques a várias cidades e aumentou o cerco à capital Kiev. Ao fundo da coroa de flores, fumaça. O alvo do bombardeio foi um depósito de munição e um armazém de comida nos arredores da capital ucraniana, onde soldados abrem trincheiras, erguem barricadas e ajudam civis a atravessar pontes destruídas para tentar evitar o avanço dos russos. Mas eles estão cada vez mais próximos de Kiev, 25 quilômetros, segundo o Serviço de Inteligência da Defesa Britânica. Se o objetivo é apagar a memória de toda essa região, a história da Europa, então avancem, disse o presidente Volodymyr Zelensky em mensagem direta a Moscou, ao revelar que 1.300 soldados ucranianos já morreram nos 17 dias de invasão.
Onde as tropas de Putin já entraram, há intimidação e sinais de tomada de poder à força. Câmeras de segurança de Melitopol, a sudoeste do país, capturaram o momento em que o prefeito foi levado por homens armados. O governo ucraniano acusou a Rússia de sequestrar Ivan Fyodorov numa tática descrita como terrorismo. Cerca de 2.000 moradores foram às ruas pedir a libertação do prefeito. Os esforços diplomáticos continuam sem sucesso aqui na Europa. O presidente francês e o chanceler alemão tiveram uma longa e difícil conversa por telefone com Vladimir Putin neste sábado, mas o líder russo não deu sinais de que irá ceder tão cedo. Uma nova negociação, desta vez mediada por Israel, está sendo discutida. Enquanto isso, a destruição avança para cima de ônibus e de prédios residenciais. As imagens que chegam de Mariupol, cidade de quase 500 mil de habitantes no sudoeste do país, são assustadoras. Ali, o governo ucraniano acusou a Rússia de bombardear uma mesquita que abrigava 80 pessoas, entre elas crianças. O número de mortos ou feridos no ataque negado por Moscou não foi divulgado. Pelo desenho das meias, mais uma criança morta. Mais uma mãe destroçada pelo luto. Anastasia conseguiu salvar apenas o mais novo quando um morteiro atingiu seu apartamento. Conta ela sentada nos corredores de um hospital que já não dá conta dos feridos. Odessa, estratégica para Putin, se prepara debaixo de neve para uma iminente invasão. Voluntários protegem monumentos desta cidade portuária do Mar Negro, conhecida pela sua belíssima arquitetura do século XIX, suas praias e ópera. Patrióticos, eles cantam em defesa da própria história. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu emergencialmente a pedido da Rússia, que, sem apresentar provas, levou à ONU a denúncia de que os Estados Unidos estariam financiando o desenvolvimento de armas químicas e biológicas na Ucrânia. No Conselho de Segurança, troca de acusações. A Rússia pediu esta reunião com o propósito de mentir e espalhar desinformação, disse a representante dos Estados Unidos, acrescentando que a ONU não tem conhecimento de qualquer programa de armas biológicas ou químicas na Ucrânia. O embaixador russo insistiu. Como nosso país está realizando uma operação na Ucrânia, descobrimos vestígios de um programa biológico militar em Kiev, afirmou. Segundo o governo americano, a acusação russa pode ser parte de uma estratégia para que o país de Vladimir Putin use armas químicas e depois culpe americanos e ucranianos. Biden afirmou que, se isso acontecer, a Rússia pagará um preço muito alto. Paralelo a isso, a Organização Mundial da Saúde pediu para a Ucrânia destruir amostras com vírus e bactérias armazenados em laboratórios biomédicos para que não exista risco de contaminação em caso de bombardeios. Nesta sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram mais sanções contra a Rússia, desta vez em conjunto com o G7 e os países da União Europeia. Uma delas é o rebaixamento do status comercial do país, até então considerado uma nação mais favorecida. Com isso, a Rússia perde uma série de garantias e benefícios no comércio internacional, podendo ter vários produtos tarifados. O presidente americano também proibiu a importação de vodka, caviar e diamantes russos. Várias empresas do Ocidente estão deixando a Rússia, inclusive bancos. A Goldman Sachs foi a primeira instituição financeira a anunciar o fim das operações no país. E o Citibank disse que estuda fazer o mesmo. Para barrar a fuga de multinacionais, Putin ameaça nacionalizar empresas que saiam da Rússia. Com isso, Moscou assumiria o controle de imóveis e de toda a produção de companhias de países considerados hostis. Na quinta, Putin deu o prazo de 5 dias para que as empresas retomem as atividades. As ameaças do Kremlin chegam até mesmo ao espaço. Segundo o canal americano ABC, o chefe da Agência Espacial Russa disse que pode abandonar um astronauta americano na Estação Espacial Internacional.
O retorno de Mark Vandal Hay à Terra está marcado para o fim deste mês em uma nave russa, junto com 2 cosmonautas. Segundo a NASA, a viagem segue planejada. Representantes da Agência Espacial Russa afirmam que o comentário teria sido feito em tom de brincadeira. Mas não pode brincar com um negócio desse no contexto que a gente está vivendo, né? Brincar que vai largar o homem lá no espaço, fora da Terra. Ainda sobre o conflito, um premiado jornalista norte-americano chamado Brent Renaud, de 50 anos, foi morto por forças russas em Irpin, na Ucrânia, de acordo com publicações das autoridades em redes sociais. Essas publicações da polícia de Kiev incluíram uma foto do corpo do jornalista e o passaporte americano dele, como evidências de que morreu, além de um crachá antigo do jornal The New York Times com o nome de Brent Renaud. Ele trabalhou nesse jornal, um dos mais famosos do mundo, até o ano de 2015, mas agora estava cobrindo a guerra de forma independente. O jornal The New York Times fez uma publicação no Twitter se dizendo profundamente triste com os relatos e informando que teve Renaud como colaborador ao longo dos anos. Brent Renaud era um jornalista, produtor e documentarista. Ainda não se sabe ao certo as circunstâncias da morte dele. Então, a nossa solidariedade, né, aos colegas jornalistas, inclusive os brasileiros, que estão cobrindo o conflito nesse momento. De volta aqui ao Brasil, a gente trata de uma situação que pode ser que você que está em casa tenha vivido. Se não for, certamente você conhece uma família que viveu isso que a gente vai relatar agora. A morte de idosos por causa da Covid-19 tem alterado drasticamente a renda de parte das famílias brasileiras. Porque são lares que dependiam financeiramente do dinheirinho desses pais e avós, da aposentadoria, do salário. E essas famílias agora, além do luto, enfrentam a dor de se aproximar ainda mais da pobreza. O estudo é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Faz 4 meses que Elisângela chora a morte do pai, aos 67 anos. Mais uma das milhares de vítimas da Covid-19 no Brasil. Ele era presente demais, me ajudou muito, me ajudou como pai, me ajudou como avô, era meu amigo. A morte de seu Antônio teve impacto também financeiro. Ele era aposentado. O benefício do INSS não era muito, mas ajudava nas despesas. Como, aliás, acontece em 30% dos lares brasileiros, onde o salário ou a aposentadoria dos mais velhos é fundamental. Isso significa, portanto, que na pandemia, com a morte de tantos idosos, muitas famílias, além de tudo, ficaram mais pobres. Eu tive que cortar muita coisa, sim, porque ele me ajudava muito e hoje em dia eu não tenho mais a ajuda dele. 70% dos mortos por Covid no primeiro ano da pandemia tinham mais de 60 anos, o que levou a renda média per capita das famílias cair de R$ 1.478 para R$ 424. Se considerarmos os lares em que o dinheiro dos idosos representa mais da metade da renda familiar, a queda foi de quase 91%. Isso deixa, né, de gerar, então, dinheiro que não entra na economia, que não roda na economia. Não bastasse a morte dos idosos, 62% dos empregos perdidos no país em um ano eram ocupados por mulheres, agravando a situação. O que a gente pode esperar é a continuação do aumento da pobreza. A renda das famílias ainda fica muito dependente da renda dos idosos, como era antes da pandemia. O Dia do Consumidor, que é celebrado oficialmente dia 15 de março, já está movimentando o comércio, né? Tem muito shopping, muita empresa lançando promoção para essa data. Mas não tem só promoção para quem quer comprar não, tá? Tem oferta também para as pessoas que querem liquidar dívidas. É esse o seu caso? Então, atenção. O Procon DF está fazendo hoje um mutirão de renegociação de dívidas com condições especiais e facilitadas com algumas empresas de telefonia e também com o Banco BRB. Sobre esse assunto, a gente chama agora o diretor do Procon DF, Marcelo Nascimento. Marcelo, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Como é que vai funcionar, hein, esse mutirão para renegociar as dívidas na Semana do Consumidor? Boa tarde, Felipe. É um prazer mais uma vez falar com o SBT Brasília. Bom, Felipe, iniciou essa semana, vai iniciar hoje, né? Iniciou hoje, na segunda-feira, às 10 horas, e vai até sexta-feira. Né, uma oportunidade que os consumidores aqui do DF terão para poder renegociar suas dívidas, né, com as operadoras de telefonia e também com o BRB Card. Então, os consumidores terão aí ofertas diferenciadas, não oferecidas normalmente por esses fornecedores,
em que poderão aí saldar suas dívidas, ter abatimento de juros, multas, inclusive do valor principal e até também com elastecimento do prazo para pagamento. Marcelo, então, o que você pode dizer para o nosso telespectador? Será que vai ter algum abatimento na multa? Será que a dívida pode ser paga de forma parcelada? Por que vale a pena a pessoa procurar o Procon e tentar limpar o nome, pelo menos com as companhias telefônicas, se tiver dívida com alguma delas, ou com o BRB Card? Porque quando nós procuramos as empresas para fazerem parte desse mutirão, nós pedimos que elas deem condições diferenciadas, não são aquelas que são ofertadas comumente no dia a dia. Então, realmente, são benefícios que as empresas trazem nesse momento, né? Reduzindo o valor de juros, muitas vezes, inclusive, cancelando o valor as multas aplicadas e até mesmo o abatimento do valor principal dessa dívida. Porque para os fornecedores também é interessante receber, interessante que esse consumidor volte a consumir, volte para o mercado de consumo com a sua quitação das suas dívidas, né? Então é muito importante que o consumidor possa utilizar essa semana para poder renegociar aí suas eventuais dívidas com esses fornecedores. Então, por gentileza, vamos relembrar as pessoas em casa. Já começou, tem que procurar o Procon aqui no Venâncio 2000, não é isso? Isso. Está sendo realizado no térreo do Venâncio Shopping, né? Começou hoje a partir das 10 horas da manhã e vai até as 16 horas. Só hoje ou você disse que vai até sexta-feira? Não entendi essa parte. Até sexta-feira. Iniciou hoje e vai até sexta-feira. É a semana inteira de renegociação de dívidas. Excelente. Você que está com alguma conta pendente com alguma companhia telefônica ou mesmo com o BRB Card, viu? A possibilidade é não só de você limpar seu nome, como também poder voltar a consumir. Porque quando a gente está com o nome sujo na praça, é difícil contrair um empréstimo, comprar aquele eletrodoméstico que você está precisando com urgência parcelado, porque o seu nome vai ter restrição, então vale a pena. Marcelo, muito obrigado pela presença, viu? Bom trabalho, boa semana, até a próxima. Exatamente, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre da SBT Brasília. Muito obrigado, valeu. Bom, ainda sobre economia, o IBGE registrou a maior inflação para o mês de fevereiro em 7 anos. O reajuste das mensalidades escolares e o preço dos alimentos puxaram esse aumento para cima. Agora, os especialistas já projetam o impacto da alta dos combustíveis para o índice do mês de março. A mensalidade escolar das filhas de Volney aumentou 9%. A gente tem vários custos também que aumentaram, né? Como o material escolar, o uniforme, o transporte escolar, né? Os custos da educação foram os grandes responsáveis pela inflação de fevereiro, contribuindo para o índice de preços ao consumidor amplo fechar em 1,01%, a maior alta para o mês desde 2015. No acumulado de 12 meses, o IPCA continua acima dos 2 dígitos. O segundo grupo que mais pesou em fevereiro foi o da alimentação, que já vem de altas seguidas há mais de 2 anos. Segundo o IBGE, o impacto do excesso de chuvas no Sudeste e da estiagem no Sul e no Centro-Oeste refletiu aqui nas gôndolas dos supermercados. Basta ver os preços da batata inglesa e da cenoura, que sofreram os maiores reajustes. Então, esses fenômenos climáticos acabam afetando muito o preço dos alimentícios, né? Prejudica a colheita, né? Você tem produtos de qualidade pior que estão sendo colocados no mercado. E isso, na verdade, acaba sendo descartado muitas vezes, né? Os combustíveis tiveram leve queda em fevereiro, mas acumulam aumento de 33% em 12 meses. E foi o item que mais mexeu com a inflação. Com o novo reajuste da gasolina e do diesel e o cenário internacional, a alta dos preços não deve ter trégua em 2022. A gente tinha um prognóstico no começo do ano de que essa inflação ia arrefecer, né, ia dar uma segurada, mas vem esse problema da guerra, né, impactando de novo alimentos via fertilizante, impactando principalmente os combustíveis fósseis, né, uma perspectiva bem ruim para o resto do ano. Mais aumento por aí, tá? Porque o preço das passagens aéreas vai decolar já neste mês, segundo a entidade que representa o setor. Com viagem marcada para Portugal em setembro, Nelly foi pega de surpresa com o preço da passagem. São valores mais altos do que normalmente seria se não tivesse talvez a pandemia, e agora piorou com a guerra, né? Este economista diz que só no ano passado o querosene de aviação acumulou alta de 76%. E que o combustível representa 1/3 dos custos de operação do setor. Não houve, né, também na retomada da economia, na retomada da mobilidade social, equilibrar oferta e demanda.
O dólar valorizado também pressiona o preço das passagens por aqui. Boa parte aí, mais de 50% dos custos da aviação, ela é dólar, né? Ela é dolarizada. Então não há como as empresas não repassarem isso ao consumidor. A associação que representa as empresas aéreas teme um agravamento da crise. As principais companhias que operam no país confirmam que o valor da passagem deve subir. As empresas ainda pretendem adiar a retomada da oferta de voos e novas rotas, outro fator que encarece as viagens. Para evitar o preço nas alturas, o jeito é se organizar. Se tu te organizar hoje para férias de julho, é mais barato, vai ser, do que se tu deixar para junho comprar férias de julho. Às vezes o povo não vai nem tirar férias, né, de tão caro que tá. 3 pessoas morreram após o carro em que estavam bater de frente com um caminhão. Aconteceu na tarde de sábado na DF-001, em frente ao condomínio 26 de setembro. O Fiat vermelho seguia no sentido Taguatinga-Braslândia quando bateu de frente com o caminhão que vinha na direção contrária. Após a colisão, o caminhão, que transportava cabos de fibra ótica, perdeu o controle e atingiu uma parada de ônibus que ficou completamente destruída. Por sorte, não tinha ninguém nessa parada, o que evitou uma tragédia ainda maior. Os 3 homens que estavam dentro do carro morreram na hora. O motorista do caminhão, de 52 anos, ficou preso às ferragens, mas foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Regional de Ceilândia. Ele estava consciente e se queixava apenas de dor na perna esquerda. Uma jiboia foi resgatada de dentro do tanque de combustível de um carro na área rural de Planaltina. Veja só, a cobra estava entre a tampa que acessa a bomba de combustível e o tanque. E deu trabalho, tá, para os policiais do Batalhão Ambiental. Olha só a dificuldade e a força que eles têm que colocar para puxar a jiboia de dentro do tanque de combustível. O que você foi fazer aí dentro, minha filha, com o preço tão caro da gasolina? Bebê, isso aí não dá. O carro onde ela se abrigou era um Renault Sandero. Como estava em perfeito estado de saúde, após o resgate foi libertada em uma área de mata. E a gente volta a falar agora da chuva que ontem, mais uma vez, deixou estragos enormes em Vicente Pires. Coloca pra gente as imagens, por favor, DTV. Um circuito de segurança mostrou o momento em que a enxurrada leva um container da Rua 12 de Vicente Pires. Quando a imagem estiver aí na agulha, a gente assiste. Ah, você vai ver agora, olha só. Aí você está vendo os estragos no fim de semana, ruas alagadas, vários carros enfrentando a inundação. Era uma rua de lama mesmo, né, gente? Já já a gente vê essa imagem do container. Vem pra cá, mas ainda nesse tema, vamos tentar falar... Vamos segurar um pouquinho, né? Já já nós vamos até Vicente Pires, tá bom? Desculpa, pessoal, tava só me orientando aqui com a diretora. É o seguinte, agora a gente fala sobre furtos inusitados no Distrito Federal. A imagem registrada por uma câmera de segurança mostra um homem andando tranquilamente dentro de uma escola de idiomas. Ele olha para o lado e depois vai em direção a um computador. O criminoso desconecta os fios, pega o equipamento eletrônico e sai. Segundo a polícia militar, o homem teria entrado pela tubulação do ar-condicionado. Logo após o furto, ele foi preso. A Polícia Militar, por intermédio do 3º Batalhão, foi acionada para verificar o alarme disparado no local, né? Chegando lá, a guarnição viu que o dono do local já se encontrava fora, ali nas imediações, e franqueou a entrada para a guarnição avaliar ali as imagens, né, do circuito interno do estabelecimento. Nesse circuito interno foi verificado as características do indivíduo e, dito isso, a guarnição fez a patrulha pelo local, na qual logrou êxito, achando esse indivíduo com computador, as vestes eram características que estavam na imagem, e aí foi conduzido à delegacia para atuar o flagrante. Na delegacia, a PM descobriu que o homem já tinha passagens pelo mesmo crime. Infelizmente, esse é um problema que nós enfrentamos bastante aqui na Asa Norte, né? Esse nível de reincidência é bem alto devido aos delitos acontecidos, por exemplo, esse furto. E, infelizmente, a PM faz o trabalho, leva o indivíduo em flagrante, mas aí, por vezes, na audiência de custódia, logo no dia seguinte,
o indivíduo já está nas ruas novamente. Em Ceilândia, a polícia militar também prendeu um homem que tentava furtar objetos de uma escola de cursos profissionalizantes. No local, os PMs entraram em contato com a dona para que abrisse a porta, já que ela estava fechada. Neste momento, eles tiveram uma surpresa. Os militares ouviram um barulho e perguntaram quem estava no local. Foi aí que um indivíduo saiu do buraco que fez na placa de publicidade da escola sem nenhum objeto nas mãos. Ao descer, foi autuado em flagrante e conduzido para a 15ª Delegacia de Polícia em Ceilândia. No vídeo, é possível ouvir o criminoso tentando se explicar. Ninguém não, só tá eu, senhor. Só você, né? Ah, eu não mexi nada, você pode ver lá, só entrei só aqui na margem aqui, ó. Entrou para quê, amigo? A Anvisa vai começar a avaliar hoje o pedido do Instituto Butantan para estender o uso da vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos de idade. Aí a Anvisa tem 7 dias úteis para responder. Vitória Mello, boa tarde. Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, para incluir novos públicos na indicação de uma bula, o laboratório precisa apresentar estudos que comprovem, demonstrem ali a relação segurança e eficácia da vacina para a nova faixa etária. Se tratando de crianças, a Anvisa fica atenta a reações adversas, que esses estudos indicam. Por isso, é muito importante fazer ali o ajuste da dosagem e verificar como a vacina, esse imunizante, reage no organismo dessas crianças. O pedido de redução da faixa etária foi encaminhado para a agência, para a Anvisa, na última sexta-feira, pelo Butantan. E agora a Anvisa tem 7 dias úteis para avaliar esse pedido. A ideia é que a Coronavac seja utilizada a partir de agora em crianças de 3 a 5 anos de idade. Relembrando, a Coronavac está em uso emergencial no Brasil desde janeiro do ano passado. E em janeiro deste ano, a Anvisa autorizou o uso da Coronavac em crianças de 6 a 11 anos de idade. Então, agora a Anvisa está avaliando esse novo pedido do Butantan e tem 7 dias úteis para concluir esse estudo da área técnica. Felipe. Muito obrigado. Vocês estão vendo a Vitória Mello sem máscara em ambiente aberto, em ambiente fechado no Distrito Federal não precisa mais também. Quer dizer, as máscaras não são mais obrigatórias aqui no DF, em Santa Catarina, no Amazonas, mas lá só em ambiente aberto, que você pode ficar sem usar. Com essas flexibilizações por todo o país, tem muitas empresas que também estão se adaptando às mudanças. Ainda não é hora de quebrar todas as barreiras que nos separam há 2 anos. Mas se dentro do escritório a máscara continua indispensável, nos ambientes externos desta empresa de logística na Grande São Paulo, já é possível abrir mão do item de proteção. A gente acaba tirando um pouco, esse incômodo, libera um pouquinho. Mas só um pouquinho mesmo. É que o decreto do governo de São Paulo flexibiliza o uso da máscara apenas em locais ao ar livre, sem deixar de lado as demais medidas de proteção. Tivemos um grande aprendizado no meio de toda essa pandemia e o aprendizado foi positivo, de se cuidar, de se prevenir não só a nós mesmos, como ao próximo. Nesta fase de flexibilização, algumas empresas estão criando os próprios protocolos. Esta adotou uma regra curiosa e colorida em relação ao distanciamento social. Aqui é o funcionário que escolhe o quanto ele quer se aproximar dos colegas de trabalho. Na firma, o trânsito de pessoas é controlado por pulseiras. Jackson optou pela verde. Significa que você pode ficar mais à vontade, de cumprimentar as pessoas. Um aperto de mão, um abraço assim de leve, mas todo seguindo o protocolo de segurança. Mesmo com liberações previstas em decretos, as empresas estão amparadas juridicamente para exigir medidas de proteção no ambiente de trabalho. Pelo menos por aqui, a adaptação aos novos tempos ficou mais divertida. Com a utilização das pulseiras, eu consigo identificar o seu espaço, o seu limite e te respeitar com o seu querer. Pois é, escuta essa. Pessoas que se recuperaram da Covid-19 têm probabilidade significativamente maior, de 60%, de sofrerem problemas de saúde mental. Por exemplo, ansiedade, depressão e esquecimento.
Sim, está provado, tá? É o que mostra um estudo publicado na semana passada pela revista científica British Medical Journal. Mesmo naqueles que não precisaram ser hospitalizados, podem persistir problemas ou aparecer nas semanas e meses após a fase aguda da doença. Os dados revelam que, em comparação com grupos de controle sem qualquer infecção, as pessoas que tiveram Covid-19 foram 35% mais propensas a terem transtorno de ansiedade e quase 40% mais propensas de sofrerem depressão ou transtornos relacionados ao humor e ao estresse. Além disso, as pessoas que fizeram parte desse estudo eram também 41% mais prováveis de terem distúrbio do sono e 80% a ter o que se conhece como névoa cerebral, que é esquecimento, confusão mental e falta de concentração. É quando dá branco, sabe como é que é? Você é uma das pessoas, e a minha pergunta para você, seu cérebro foi afetado pela Covid-19 depois que você se recuperou da doença? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui bem abaixo e compartilhe com a gente o que aconteceu com você. A pergunta é essa, olha, o cérebro seu foi prejudicado pela Covid-19? Deixa eu chegar mais pertinho que eu vou conseguir responder, olhar a alternativa junto com você. Olha, muito mesmo. Eu ia até comentar uma coisa aqui na enquete, mas eu esqueci. Essa, se você acha que foi muito prejudicada pela Covid-19. Opção número 2 de resposta, coloca aí pra gente. Olha, ando mal, tá meio esquecido, meio desatento, mas nada que eu considere muito grave. Para você que até percebeu alguma dificuldade depois da Covid-19, mas tocou a vida e não tá muito preocupado com isso. E a terceira opção de resposta é para você que, graças a Deus, tá com a cabeça muito boa. Enquanto você responde a enquete sobre esse assunto, eu chamo para nossa conversa o médico neurologista do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Pedro Brandão. Pedro, é possível dizer, com base nesses estudos, que os pacientes que tiveram Covid podem mesmo, então, estar com esquecimento, confusão mental, como sequelas? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado pelo convite, para participar aqui no seu programa. Realmente, a gente tem identificado pacientes com o que eles estão chamando de condição pós-Covid, né? E, inclusive, em um estudo que nós realizamos aqui na Universidade de Brasília, demonstrou que 30% a 40% dos pacientes que tiveram Covid, de um grupo de 600 pessoas que nós entrevistamos, tiveram essas queixas de memória, queixas de humor, queixas de ansiedade e distúrbio do sono, nesse período aí de 5 a 8 meses de acompanhamento, né? Realmente essas queixas são comuns, mas ainda se discute muito qual que é a real causa disso, né? Qual é o motivo disso efetivamente acontecer. Há várias hipóteses para isso. Então, o doutor Pedro, o senhor acha que dá para treinar o cérebro para poder voltar a pensar, refletir, raciocinar com a mesma destreza que a pessoa tinha antes de pegar a Covid-19? Tem sido recomendado para os pacientes que sentem um impacto maior no cotidiano, que realizem o que a gente chama de treinamento neurocognitivo ou de estimulação cognitiva. Isso geralmente é feito com profissionais, né, com neuropsicólogos treinados, e com uma bateria de exercícios que busca tentar compensar ou melhorar algumas dessas funções cerebrais, né? É complicado porque as pessoas aqui no Brasil, a maioria delas tem dificuldade de acessar o sistema de saúde, né? O SUS não pode atendê-las com tanta velocidade, pelo menos não com a velocidade que a gente gostaria. O senhor pode trazer alguma orientação prática? Será que a leitura, caça-palavra, será que tem alguma coisa que a pessoa possa fazer para se ajudar desde já a ir recobrando essa agilidade mental? Essas orientações são baseadas basicamente em bom senso, né? Elas não são tão baseadas em estudo, mas a gente recomenda que a pessoa faça uma atividade física regular. Isso faz muita diferença para a função cognitiva, para a memória, para a atenção, né? Que tenha um sono, uma boa higiene do sono, evitando telas antes de dormir, fazendo uma boa preparação, né? Para ter um sono adequado. E que esses estímulos como treinamentos, caça-palavras, pintura, aprendizado de línguas, de uma modo geral, a gente diz que é possível que eles ajudem também. O senhor trouxe aqui, vamos voltar àquilo que já é preconizado desde sempre como saudável para o cérebro, né? Uma boa noite de sono, atividades físicas regulares, boa alimentação, porque se a pessoa pelo menos conseguir tomar essas atitudes, ela pode já sentir uma melhora significativa, porque isso já está estudado, né? Ela está eliminando todas as outras variáveis que podem estar contribuindo de alguma forma para essa piora, né? Doutor Pedro, muito obrigado pela participação aqui no nosso jornal e por esclarecer essas dúvidas do nosso público. Eu agradeço a você, até a próxima, viu? Agradeço pelo convite.
Obrigado. Vamos ver aí juntos, pessoal, como é que tá o resultado da nossa enquete? Olha, 54% dos nossos telespectadores dizem: Malta, eu ando meio esquecido sim, desatento, mas não sinto que seja nada muito grave. Essa é a resposta de pouco mais da metade dos nossos telespectadores. Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão comentando. Gleison diz: ando muito esquecido, nem lembro onde estou colocando a chave do carro. Gleison, eu também sou assim. Uma pessoa que não quis se identificar. Estou passando por psicólogo e psiquiatra. Uma das causas é o esquecimento, a ansiedade. Estou afastado há 1 ano pelo INSS. Tomara que você se recupere logo. O Charles Gonçalves Amaral disse: tô muito esquecido, até o nome da esposa eu não lembro. Charles, você vai acabar divorciado, vai ser pior para você. 53% dos telespectadores disseram: ando meio esquecido sim, desatento, mas nada muito grave. 33%, que é 1 de cada 3 dos nossos telespectadores, dizem que está muito esquecido, com certeza afetou drasticamente a saúde mental. E 14% das pessoas que tiveram Covid-19 respondem: graças a Deus, estou com a cabeça boa. Muito obrigado, tá, a vocês pela participação de hoje. Mais uma escola sem professor no Distrito Federal. Na semana passada, a gente mostrou o problema no Gama. Agora, pelo menos 5 turmas do 6º ano do Centro de Ensino Fundamental 25 de Ceilândia estão sem professor de matemática. São pelo menos 200 estudantes sem um profissional para ensiná-los. A Ana Carolina ficou super feliz ao descobrir que voltaria para a escola. Depois de 2 anos de aulas remotas, ela finalmente voltou para a sala de aula. Voltar à escola, deu 2 anos, quase 2 anos e meio ficando em casa por causa dessa pandemia. E aí ficou muito chato, assim, aí eu fiquei muito feliz por causa das voltas das aulas presenciais e foi isso. Mas a alegria durou pouco. Já tem 1 mês que os alunos do 6º ano do CF 25 em Ceilândia estão sem professor de matemática. E detalhe, e a maioria das suas aulas são de quê? De matemática. E não teve nenhuma esse mês? Não, nenhuma. O pai dela já está preocupado com o impacto que esse período sem aula vai ter na formação da filha. Para nós que somos pais, eu falo em nome de todos, é preocupante, né? Porque a gente vem de 2 anos sem aulas e de repente a gente traz os nossos filhos para as aulas e com essa falta de professor, principalmente de matemática. Aqui são 5 turmas do 6º ano que estão sem professor de matemática. Como cada sala tem em média 40 alunos, são cerca de 200 estudantes prejudicados. Mas o problema se estende ainda para as turmas do 9º ano, que estão sem professor de artes, e também para o programa de educação jovens e adultos, que estão sem pedagogo e também sem professor de português. Segundo o diretor do centro educacional, desde o ano passado, eles já sabiam que iria faltar professor, mas que a Secretaria de Educação não enviou os profissionais. E agora os alunos continuam perdendo porque tem a falta dos professores. E aí esse professor que possa chegar conosco aqui, eles vão ter que se adequar à escola, conhecer a parte pedagógica, como vai funcionar a escola ainda, e o aluno ainda vai demorar ainda a adquirir o conhecimento e correr atrás do prejuízo que ele já teve 2 anos de pandemia. A Secretaria de Educação disse que os professores de língua portuguesa e da disciplina Atividades vão ser repostos imediatamente, mas ainda não informou quando chegam os novos professores de matemática. A polícia prendeu um homem conhecido como Barão do Loló, apontado como um dos maiores traficantes de droga aqui no Distrito Federal. Conhecida também como lança-perfume, essa droga, o Loló, é fabricada com solventes químicos muito fortes, como o éter, e é muito prejudicial à saúde quando inalada, além de causar dependência química, né, claro. Além do Barão do Loló, outras 2 pessoas foram detidas com aproximadamente 104 litros do entorpecente. A Kátia Gomes tem os detalhes dessa história pra gente. Kátia, é com você, boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Como você disse, 3 pessoas foram presas, um casal, sendo um homem de 23 anos e uma mulher de 21 anos. E o terceiro preso é o Barão do Loló, de apenas 20 anos. Ele é conhecido por ser um dos maiores traficantes da droga em Ceilândia e também tinha atuação em diversas outras cidades do DF, inclusive na Asa Norte, Segundo a polícia, essa droga ela seria vendida em alguns bares da Asa Norte.
Bom, a polícia disse que a quadrilha abriu uma empresa de fachada, inclusive utilizava notas fiscais para poder transportar o entorpecente. 104 litros da droga foram apreendidos, só que esse número de 104 litros, ele poderia render muito mais, já que essa quantidade ela seria diluída para poder entregar o produto final para os clientes, né, para os consumidores. Bom, a polícia disse que dois dos envolvidos, né, 2 dos 3, já tinham passagens, inclusive um deles tinha por tráfico de drogas. Vamos ouvir então o que o delegado responsável pelo caso falou sobre essa prisão. As investigações se iniciaram através da constatação de venda de tal droga no interior de bairros da Asa Norte. Em razão de tal fato, a 2ª DP passou a monitorar tais pessoas e conseguiu prendê-las em flagrante com 104 litros desta substância entorpecente. A droga foi localizada no interior do veículo onde estavam os autores e também num kitnet na região de Ceilândia, mais precisamente na QNP 12. Esse kitnet era usado para tráfico de drogas. O kitnet estava absolutamente vazio. Alguns dos autores já tinham passagens por atos infracionais, ou seja, praticados quando de sua menoridade, e também por tráfico de drogas. Se condenados, podem pegar uma pena de até 15 anos, não se descartando aí a possibilidade da constituição de associação para o tráfico, onde a pena será aumentada. E atenção aos amigos que têm pressão alta. A suspensão da venda de um medicamento à base de losartana do laboratório Medley pegou os consumidores de surpresa. Os lotes desse medicamento foram retirados das farmácias do país inteiro e a venda suspensa por causa de uma impureza encontrada na produção. Alexandre sofre de pressão alta e assim que soube da notícia, descartou os comprimidos. Eu estou preocupado com o que a Medley está fazendo aí. Já tem 4 anos tomando esse medicamento. A farmacêutica Sanofi Medley anunciou nesta semana a retirada do mercado de todos os lotes de medicamentos à base de losartana, usada para tratamento de pressão alta e insuficiência cardíaca. O laboratório esclarece que o recolhimento dos lotes é voluntário e preventivo. A decisão acontece depois que foi constatada na composição dos comprimidos a presença de uma impureza que pode causar mutação genética no DNA das células e ainda aumentar o risco de câncer. Em nota, a Sanofi Medley explica que a ação está de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Afirma que o problema não se restringe ao Brasil e esclarece que não há risco imediato em relação ao uso das medicações. A Sociedade Brasileira de Cardiologia orienta que os pacientes não devem interromper o tratamento. Tanto se pode trocar a losartana desses lotes que foram divulgados por outras losartanas de outras indústrias, como eu já disse, genéricos ou similares, ou, a depender da orientação médica, trocar por outro tipo de medicamento da mesma classe ou até de outra classe, mas aí passa pela decisão do profissional que está acompanhando aquele paciente. Aposentados de todo o país vivem a expectativa para o novo julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação conhecida como revisão da vida toda. O temor é de que o resultado da votação, que até aqui foi favorável aos beneficiários, acabe sendo alterado. Há 2 anos, seu Eduardo entrou na justiça com pedido de revisão da aposentadoria. Ele quer que o INSS inclua no cálculo os valores recolhidos antes de 1994. Foi o período que mais poderia representar um reajuste melhor no meu benefício, né? Eu tenho 15 anos de contribuição que foi por lixo. Milhares de aposentados de todo o país também movem ações para conseguir a chamada revisão da vida toda, medida que obriga o INSS a levar em consideração contribuições maiores feitas pelos segurados antes da entrada em vigor do Plano Real. A discussão foi parar no STF. Durante o processo,
O INSS alegou que a alteração geraria gastos de 46 bilhões de reais em 10 anos. A votação no plenário virtual da Corte começou no ano passado e terminou em 6-5 a favor dos aposentados. Mas no dia 8 de março, o ministro Cássio Nunes Marques entrou com um pedido de destaque, o que na prática anula os votos e leva o debate para o plenário presencial. O advogado do Instituto de Estudos Previdenciários, que participa da defesa dos aposentados, contesta o destaque e pede a revogação da medida. O processo estava pronto, não existe uma nova prova, um novo ato que justifique o pedido de destaque para que o julgamento seja anulado. Se nada mudar em relação ao pedido de destaque, a ação for mesmo para debate e uma nova votação no plenário presencial do STF, juristas entendem que pode haver uma reviravolta na decisão. Porque o relator do processo, o ministro Marco Aurélio Mello, que votou a favor do direito à revisão dos benefícios, se aposentou. E o ministro André Mendonça, que assumiu a vaga, pode ter outro entendimento, o que alteraria o resultado. Além disso, a defesa dos aposentados aponta um impedimento na participação de André Mendonça. Ele não poderia continuar no próximo julgamento porque ele era da AGU, interessada e parte do processo, quando esse processo já tinha 10 votos juntados. É o que também espera quem luta pelo direito de ter uma aposentadoria melhor. Não pode tratar essa pessoa idosa assim dessa forma, com tanta crueldade, com tanta indiferença. 80 assassinatos registrados no ano passado aqui no Distrito Federal ainda não foram solucionados pela Polícia Civil, segundo o levantamento da Secretaria de Segurança. Dezenas de vidas perdidas pelo crime ainda sem explicação. Por trás da frieza dos números está a dor dos parentes que ainda buscam justiça. Eu me sinto revoltado, eu me sinto angustiado e assim, eu no meu ponto de vista, a polícia ela deveria ter mais um cuidado com esse crime aí, porque meu sobrinho ele foi morto de uma forma muito cruel, sem chance de defesa, né? E assim, foi ceifado uma vida, nós não sabemos o motivo, foi ceifado uma vida assim, de uma forma brutal. O desabafo é de um tio que não se conforma com a morte do sobrinho. Depois de passar 4 anos preso por tráfico de drogas, João Paulo Pereira, de 25 anos, estava tentando retomar a vida e começou a trabalhar vendendo peças de som. O jovem sonhava em abrir o próprio negócio, mas não teve tempo. No dia 29 de novembro de 2020, João foi assassinado com mais de 20 tiros. O rapaz foi aqui covardemente aqui com esse tanto de bala, gente, que eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida. Eu perguntava para ninguém me falava nada. E o pessoal em cima de mim, o que você deu? Eu sou tio dele, você tem que saber o que aconteceu com ele, por que essa pessoa chegou e baleou ele desse jeito aqui, na maior covardia, e ninguém falava nada. Até hoje, 1 ano e 3 meses após o assassinato, a família espera por respostas. Eles não sabem quem é o autor do crime e qual a motivação. Eu gostaria até de pedir às pessoas que estavam no dia do crime lá, que possa fazer uma denúncia anônima, ou alguém que viu o crime, alguém que saiba quem foi, para nos ajudar também, porque nós estamos com angústia muito forte, né? Segundo a Polícia Civil, no caso do João, o inquérito foi instaurado e todas as linhas de investigação foram desenvolvidas sem sucesso até o momento. Disse ainda que a Delegacia de Polícia continua buscando novas conexões que poderiam levar à certeza da autoria e buscando novas informações. É um trabalho de paciência e sigilo. Apesar de ele ter feito coisas erradas, ele estava disposto a mudar. Ele tem família, ele tem pessoas que amam ele. Então, assim, não é justo o que esse cara fez com ele, independente da motivação, independente do que aconteceu. Ninguém tem direito de tirar a vida de seu ninguém. Ainda mais da forma que foi. Além do homicídio do João, vários outros crimes estão sem resposta. Um levantamento solicitado pela produção do SBT Brasília à Secretaria de Segurança Pública aponta que, em 2021, 80 homicídios não foram desvendados no DF. Em 2022, até o momento, são 20 homicídios sem solução. Existem muitos gargalos, muitos
muitas dificuldades, não só no Distrito Federal, mas no país todo, relativos a essa questão da taxa de resolução de crimes. Entre elas, passamos, por exemplo, pela questão dos efetivos policiais. Não apenas dos efetivos da polícia investigativa, da polícia judicial, mas também da própria polícia ostensiva, incluindo-se aí delegados, agentes de polícia ou investigadores, peritos criminais, médicos legistas, escrivães, etc. Também sentimos falta de políticas públicas de segurança que visam fomentar esse aumento da taxa de resolução dos crimes. Outra questão importante é a integração entre as forças. Apesar dos dados apontarem que vários crimes não foram resolvidos aqui no DF, a última pesquisa Onde Mora a Impunidade, realizada pelo Instituto Sou da Paz, revela que o Distrito Federal é o terceiro que mais esclarece homicídios no país, com 81% de resolução dos casos, ficando atrás apenas de Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. A partir desses 17 estados que mandaram dados para a gente constrói primeiro um ranking dentre eles para ver quais são aqueles que esclareceram mais e menos homicídios, também analisar a trajetória deles ao longo do tempo. O Distrito Federal, ele vem sempre entre os primeiros colocados. O coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz explica que a pesquisa é importante para entender qual o tamanho do problema, os principais gargalos e, assim, encontrar possíveis soluções. A Paz acredita que é necessário privilegiar as investigações e esclarecimento de homicídio, pelo impacto que esse crime tem, né? Esse crime envolve o bem maior, que é a vida. A gente sabe que homicídios não solucionados acabam funcionando como um fator de incentivo para que novos crimes ocorram, ao passo que, quando há investigação, esclarecimento e responsabilização de um autor de homicídio, isso funciona também como um mecanismo para frear a ocorrência de novos homicídios, né? novas mortes, sobretudo em determinados territórios. A gente chama a atenção dessas dezenas de casos de pessoas que morreram no Distrito Federal e cujos assassinatos não foram esclarecidos, porque todas as vidas importam e é direito da família que perde um ente querido saber o que aconteceu com aquela pessoa. Mas é importante a gente salientar que, ainda bem, o Distrito Federal está numa das melhores posições. A gente tem, de fato, isso não é só um clichê que se diz, uma das melhores polícias do Brasil, com o melhor aparato de investigação, de perícia, de busca de um criminoso. Agora, é lamentável a gente perceber que, depois de todo esse esforço e de todo o dinheiro gasto pelo contribuinte, porque somos nós que financiamos o trabalho da Polícia Civil quando investiga um assassinato e descobre quem matou. É lamentável que, depois de tanto investimento de homens e mulheres competentes envolvidos num trabalho, de nós noticiando do lado de cá o que está acontecendo, que esse criminoso descoberto, homicida, bata na porta de um tribunal, de um fórum, e saia pela porta da frente com tantos benefícios que a lei ainda garante. A gente vive numa situação de realmente impunidade. Não estamos aqui dizendo que as pessoas têm que ser encarceradas em massa, mas quem atenta contra a vida de outra pessoa e comete esse crime brutal, que é matar alguém, não pode ser tratado como um criminoso menor. Que a gente possa levar isso em consideração, porque quanto mais assassinos forem descobertos, a partir do investimento que se faz para investigar os crimes, maior será a responsabilidade do legislador e da justiça de colocá-los, de fato, atrás das grades. Isso ainda não acontece. Carro bate em árvore na Asa Sul pela manhã. Segundo os bombeiros, o motorista teria dormido ao volante. Ana Lídia Araújo traz os detalhes. O acidente foi por volta das 10 horas da manhã. O motorista de 34 anos cochilou ao volante, caiu do viaduto da 205 Sul e colidiu com uma árvore. No gramado é possível ver as marcas dos pneus. Ele parece que deu um cochilo ao volante, perdendo o controle da direção, chegando a descer a tesourinha e colidindo contra uma árvore. Ele tem a faixa de 34 anos, ele sofreu escoriações leves, está consciente, orientado e estável, está sendo avaliado pela nossa equipe de socorristas e provavelmente será transportado ao hospital de base para uma avaliação médica mais detalhada.
Que bom que não foi nada grave, né? Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Sono ao volante é muito traiçoeiro. Então evite ao máximo pegar a direção se você realmente estiver aqui, ó, pescando, percebendo o olho cansado, pesado, porque você dorme quando você menos espera. E eu digo isso porque desde os 18 anos eu tenho carteira de habilitação, ando muito na estrada e eu vou dizer que eu mesmo já me vi em uma situação que eu achava que eu estava bem para dirigir. Quando eu percebi, eu estava, dormindo, poderia ter causado uma tragédia com a minha própria vida. Então a gente tem que levar isso em consideração. Não se esqueça, o sono é traiçoeiro. Você não vai perceber que você está dormindo. Quando você vê, o carro já bateu. Igual aconteceu nesse caso aí que a gente viu. Deixa eu tirar um minutinho aqui da nossa edição para cumprir o compromisso de colocar na tela do SBT a sua foto da sua família. Você que nos acompanha todos os dias e o que a gente recebe de mães e pais que querem ver os filhos na televisão não está escrito. Então a foto de hoje é da lindíssima Alice Pietra, que é filha da Fernanda Silva, e olha o que a mãe escreveu. Oi, Malta, tá aí a sua mini fã da Estrutural. Muito obrigado, viu, Fernando? Eu tenho certeza que você tirou foto da sua filha porque você está assistindo ao jornal junto com ela. E a gente fica muito feliz de saber que tem a companhia de vocês. Para sua foto aparecer na tela igual a gente está fazendo, o que você faz? Manda a foto pro Instagram, @MaltaFelipe, que vai, Felipe Malta TV, que vai aparecer aqui, ó. Quer ver que vai aparecer bem aqui? Olha só, Felipe Malta TV. A gente recebe sua foto e tenta colocar no ar sempre na edição. Eu peço um minutinho aqui e falo, por favor, dá uma segurada aí nas notícias que eu preciso agradecer o pessoal que está em casa. De volta falando a previsão do tempo, essa chuvarada que voltou aqui no Distrito Federal ainda é efeito do verão, mas a estação começa a se despedir para dar espaço ao outono, que começa na semana que vem. Mas nessa última semaninha de verão ainda vai ter muita chuva. O aviso é da meteorologista Andréia Ramos. Vamos ouvir. Para esta semana ainda se mantém esse padrão que nós estamos observando, um sol com muitas nuvens, por hora muitas nuvens, ficando até períodos de nublado, com pancadas de chuvas, trovoadas isoladas e por vezes rajadas de vento. A temperatura máxima ficará em torno dos seus 28, 29, enquanto que a mínima ficará em torno dos seus 17 a 18. Já a umidade vai ter uma umidade elevada para a parte da manhã, ficando aí em torno de 95%, enquanto que na parte da tarde vai chegar também aí os seus 45% a 50%. Chuvas vão persistir ao longo da semana. Até quarta-feira nós temos ainda essas chuvas com essas características de forma de pancada. A partir de quinta e sexta dá uma amenizada, volta a ter um pouco de calor, mas ainda assim não há previsões de temperaturas fiquem acima dos seus 30 graus. A partir do dia 20 de março já começa o outono, e o outono vai até junho, 20, 21 de junho, e é uma estação de transição. Estamos saindo de uma estação mais chuvosa, que é o verão, que é considerada mais chuvosa, comparada com as demais estações, e caminhando para uma estação mais seca, que é justamente o inverno, onde diminui a quantidade de chuva aqui no Distrito Federal. Muito obrigado pelo vídeo. A gente tem que chamar um intervalo rapidinho, mas antes a gente vê como é que está o tempo e a previsão para hoje, tarde de segunda-feira. O dia segue com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas. Então atenção motorista, reduz a velocidade. Quando o asfalto está molhado, a chance do seu carro derrapar e aquaplanar, que é o termo certinho, é muito grande. Evite acidentes, até porque aqui no Distrito Federal a gente sabe como é que é. Todo mundo já anda mais devagar quando começa a chover. Se você não andar devagar também, vai bater no carro que está à frente, vai virar um congestionamento horroroso. Temperatura nesse momento 26 graus e a umidade relativa do ar está em 54%. O nosso jornal volta em instantes. Dessa segunda-feira, o governador Ibanez Rocha fez o lançamento de um novo programa, o Avança DF. A repórter Vitória Mello acompanhou e tem os detalhes para a gente. Vicky, que programa novo é esse? Que setor vai ser beneficiado? Felipe, o Avança DF é um novo programa do BRB que oferece o seguinte, olha só, pacotes de redução de taxas bancárias, ampliação de prazos e novas condições de pagamentos para pessoas físicas e jurídicas, ou seja, não é só para empresário não, viu? Para pessoas físicas, o BRB reduziu a taxa do crédito consignado e aumentou o prazo de pagamento. Para as empresas, há uma opção de plano empresarial com taxas reduzidas. Além disso, o empresário que usar a maquininha
linha do BRB Pay também vai ter taxas reduzidas, taxas menores que foram anunciadas aqui nesse evento hoje pela manhã ali no Palácio do Buriti. O objetivo é estimular, o crescimento econômico aqui do Distrito Federal e também ajudar no reequilíbrio financeiro das famílias. O BRB prevê a movimentação de 5 bilhões de reais nesse programa. Inclusive, o presidente do Banco BRB falou sobre o assunto. Então, vamos ouvi-lo. Nós estamos chegando ao fim desse ciclo da pandemia. Vários setores econômicos precisam de recursos para estimular, para montar seus capital de giro, para organizar investimentos e, ao mesmo tempo, as pessoas, as famílias, também precisam de recursos para organizar suas finanças afetadas pela pandemia e também para iniciar um ciclo de consumo. O Avança DF traz, então, redução de taxa de juros, mudança de prazo, ampliação de prazo das operações, para que as pessoas possam conseguir esses recursos que precisam e organizar a sua vida, seja empresarial, seja pessoal. Muito bom. Semana passada a gente falou aqui sobre o projeto de lei que vai distribuir absorventes gratuitamente para meninas e mulheres de baixa renda para combater a chamada pobreza menstrual. Mas na prática, quando é que isso tudo começa a funcionar para valer? A gente entende na reportagem de Rosiane Kennedy. Jéssica Marcela já passou por vários constrangimentos na escola pela falta de absorventes. Perdeu provas e quase desistiu dos estudos. Deixei de ir para a escola por causa disso, que não tinha absorvente. Minha mãe não tinha condição de comprar e não quero que ninguém passe por isso. A distribuição gratuita de absorventes começa a valer 120 dias depois da promulgação da lei. Terão direito a receber estudantes de baixa renda de escolas públicas, mulheres em situação de rua ou extrema vulnerabilidade, presidiárias ou em cumprimento de medidas socioeducativas. Há 5 meses, o presidente Bolsonaro havia vetado a medida, mas nesta semana, no Dia Internacional da Mulher, assinou um decreto que atendia um número menor de mulheres, mais de 3 milhões, e não deixava claro quem seriam as beneficiadas. Nesta quinta, os parlamentares derrubaram o veto de Bolsonaro, retomando o programa original, que prevê a distribuição gratuita para quase 6 milhões de mulheres. A autora do projeto, que deu origem à lei, deputada federal Marília Arraes, do PT de Pernambuco, afirmou que a derrubada envolveu meses de articulação no Congresso. É o primeiro passo, espero que a gente possa avançar e que logo, logo, todas as mulheres possam ter acesso a absorventes em qualquer posto de saúde, como acontece, por exemplo, com os preservativos. Afinal, a menstruação, o ciclo menstrual faz parte da natureza da mulher. O Ministério da Saúde ainda vai publicar uma portaria para orientar como vai ser a distribuição. Um homem de 27 anos de idade, morador da cidade ocidental, aqui no entorno do Distrito Federal, e conhecido como Bola de Fogo, foi preso por policiais aqui do DF. O motivo? Ele seria um dos integrantes de uma quadrilha especializada em furto de celulares em festas. São pessoas que deliberadamente compram os ingressos para um evento, mas não vão para lá para se divertir, mas é para ficar observando as pessoas em volta, se divertindo, ver quem está descuidado e aí comete crime. Quantas vezes nós já mostramos aqui os homens que vão com calça jeans, por exemplo, aí botam uma calça legging debaixo da calça jeans para poder ficar enfiando o celular lá dentro. Um absurdo, hein, Kátia Gomes? Ou depois da prisão do Bola de Fogo, a polícia conseguiu chegar aos outros integrantes dessa quadrilha que tinham esse esquema tão bem elaborado? Conta pra gente. Sim, Malta, conseguiu chegar sim. A prisão desse homem foi logo depois que ele furtou um aparelho celular de um jovem em uma festa ali nas proximidades do Tagua Park. Como é que ele agiu? Ele puxou assunto com a vítima. Enquanto ele conversava com esse rapaz de 23 anos, a parceira dele subtraiu o celular. A vítima viu essa ação, tentou segurar no braço da jovem e foi aí que esse homem retrucou, falou: solta o braço da minha mulher. Ela conseguiu escapar, só que ele não teve a mesma sorte. Ele acabou sendo ali detido por populares e levado para a delegacia. Aí, Malto, o curioso é que na delegacia, um comparsa dele chegou lá pedindo informações sobre o parceiro. A polícia desconfiou, apreendeu o celular desse rapaz e no aparelho encontrou fotografias de celulares
que seriam ali fruto de roubo, né? A polícia fez ali um monitoramento e aí conseguiu encontrar a mulher que tinha fugido com o aparelho celular e mais um integrante da quadrilha, ou seja, 4 pessoas ali detidas. Na casa dessa mulher e também do homem, a polícia conseguiu localizar mais 3 aparelhos celulares. Ou seja, a polícia percebeu que se tratava mesmo de uma quadrilha especializada especializada em furtar celulares em festas. A polícia também localizou uma chave de veículo e nessa chave de veículo tinha aquele ferrinho que a gente utiliza para tirar o chip do aparelho celular. Então, eles utilizavam essa chavinha para poder tirar o chip logo depois que o celular era furtado em festas. Isso para o celular não ser localizado. Malta, eu volto com você. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. É uma tristeza porque a pessoa vai para a festa para poder se divertir, especialmente agora com as coisas voltando ao normal, e tem que se preocupar porque a pessoa não pode achar que pagou um ingresso, que está num lugar seguro, com vigilantes, e que está em segurança. Porque tem gente que vai comprar ingresso para fingir que está participando com a festa junto de você, mas na verdade está de olho no seu telefone, que o mais baratinho hoje em dia, um smartphone bom, é o que? R$1.500, R$1.000 pelo menos. Então a gente viu aqui gente que vai para essas festas, às vezes faz festa cara, né, Kátia? Paga, sei lá, R$1.500, R$2.000 para poder entrar num show. É festa cara. Hã? E Malta, só para concluir, que eu esqueci de passar uma informação, essa vítima que teve o celular roubado nessa festa no Tagua Park, a polícia não recuperou esse aparelho, ou seja, ele teve um prejuízo de R$13.000, que está avaliado o celular dele. Agora você veja, então a pessoa paga R$1.000, R$1.500 ela e um comparsa para entrarem nessas festas, porque eles sabem, esses bandidos sabem que vão entrar ali num lugar, se observar direitinho, acham um celular nesse preço, e aí às vezes a pessoa em casa está dizendo assim, mas Felipe, onde é que já se viu pagar R$13.000 num celular? Isso é preço de carro. Eu concordo com você, é muito caro mesmo, mas muitas são as pessoas que hoje fazem tudo na vida com isso aqui, trabalham, estudam, dependem do celular, de um celular bom para poder gravar um vídeo e orientar os funcionários na empresa, às vezes faz palestra pelo celular. Então, celular caro pode ser ostentação para alguns riquinhos que não tem onde mais gastar dinheiro, pode, mas para muita gente trabalhadora que investe no telefone, conta com esse aparelho aqui para poder trabalhar mais, para ganhar dinheiro. E é isso aqui que a pessoa perde na mão de uma quadrilha como essa. Que bom que pelo menos o líder foi preso. Obrigado, tá, Kátia, pelas informações. Até a próxima. Como nós adiantamos aqui na edição de quinta-feira, o governo federal lançou um plano nacional para estimular a produção de fertilizantes no país, para diminuir a nossa dependência dos insumos importados. O negócio é o seguinte, o Brasil vive do agronegócio. Se não entrar fertilizante no país, é setor que quebra um atrás do outro, em efeito dominó. A verdade é que esse plano já estava sendo elaborado faz alguns anos, mas agora foi antecipado por causa da crise causada pela guerra na Ucrânia. O plano já vinha sendo elaborado há 2 anos e teve a divulgação antecipada por conta da guerra na Ucrânia. No curto prazo, o Ministério da Agricultura vai buscar aumentar a diversidade de países fornecedores. Técnicos da Embrapa vão visitar polos agrícolas no Brasil e calcular a quantidade média necessária de fertilizantes para evitar desperdícios. No médio e longo prazo, linhas de crédito serão abertas para incentivar a indústria nacional de insumos. O plano ainda prevê simplificação de impostos sobre vendas internas, importação e operações interestaduais. As medidas anunciadas pelo governo buscam reduzir a participação das importações de fertilizantes no Brasil dos atuais 85% para 45% até 2050. Hoje, Rússia e Belarus respondem por cerca de 1/3 do que é importado pelo país. É um plano que não foi feito pensando nessa crise, mas sim pensando na segurança que o Brasil precisa ter dos seus insumos, né? A sociedade rural brasileira elogiou a iniciativa do governo, mas disse aguardar outras ações para diminuir os custos dos agricultores. A Associação dos Produtores de Soja também apoia a medida, mas defende a aprovação de leis no Congresso para facilitar a exploração mineral no país. Nós temos jazidas
Nós temos esse potássio, principalmente, que é o que mais demandamos aqui no Brasil, mas a dificuldade justamente por conta dos licenciamentos. Agora imagina só um jogo que só pode ser jogado uma vez por dia e que mesmo assim vai te deixar viciado. Esse é o Termu, a palavra do dia, que já é sucesso em mais de 17 países. É musgo, pô. História do pai. O streamer talvez você conheça, mas e o jogo? Esse, veja só você. Um game que não precisa comprar, não tem que baixar. E mais diferente ainda, só dá pra jogar uma vez por dia. O Termu vai na contramão dos games da atualidade. Ele não tem um super gráfico, né? Dá pra ver. Não tem regras difíceis, nem propaganda, não pede o seu cartão de crédito, não precisa de cadastro, nem chefão pra vencer tem. Mesmo assim, quem diria, virou febre em todo o país. O que talvez você não saiba é que o jogo surgiu nos Estados Unidos, em Nova York, para ser ainda mais exato. Foi lançado em outubro do ano passado e criado por Josh Wardle, um sujeito que só queria mesmo presentear a namorada, dar a ela uma distração, um hobby diferente na pandemia. Ele criou o site com o jogo para isso, mas é como dizem, né? Tá na internet, já era. Não só o mozão do Josh ficou doido no joguinho, mas o país inteiro também. Josh vendeu o jogo para o New York Times e o que já era sucesso ficou ainda mais. Com a tradução para 17 idiomas, o joguinho se tornou popular justamente pela simplicidade. O objetivo, afinal, é descobrir todo dia a palavra do dia. Uma palavrinha de 5 letras. Para isso, o jogador tem 6 chances de acertar. Se não conseguir, bom, amanhã tenta de novo com outra palavra. Eu jogo todos os dias e aos sábados, vocês sabem que a gente faz isso aqui no estúdio do É Sábado, para eu e você em casa juntos tentarmos adivinhar a palavra, né? Obrigado pela companhia, boa semana pra gente, até amanhã. Tchau!